Bom dia, boa tarde, boa noite. Neste vídeo iremos abordar o princípio da publicidade, dando destaque às situações em que deve haver segredo de justiça. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Falaremos agora a respeito do princípio da publicidade. Lembrando que a observância do princípio da publicidade tem relevância por vários aspectos. Publicidade, lembre que o nome sugere, né, a possibilidade de o cidadão ter acesso aos atos processuais, né, as pessoas de um modo geral. Então, por força do princípio da publicidade, normalmente nada impede que uma pessoa assista a uma audiência, por exemplo. Uma audiência civil, uma audiência criminal, uma audiência trabalhista. Os atos processuais são públicos. Vejam, por exemplo, o destaque que é dado à publicidade do Tribunal do Júri. Os locais onde se realizam as sessões do Tribunal do Júri geralmente são locais amplos, com bastante espaço para o público. Então, porque ali alguém está sendo acusado de ter atentado contra o bem maior, que é a vida. Alguém praticou, ou pelo menos está sendo acusado de ter praticado um crime doloso contra a vida. Então tem vários aspectos relacionados ao princípio da publicidade. Há quem diga até que ele serve para coibir arbitrariedades. Haja vista essa obrigação de se dar publicidade. Daí a existência dos diários oficiais, agora diários eletrônicos, onde se vê a publicação das decisões, até para se dar ciência às partes, para que elas, querendo, possam até, inclusive, recorrer. Tem vários aspectos da publicidade importantes. Em 2005, foi publicado na Revista de Processo um artigo de autoria de Barbosa Moreira, cujo título era o Processo, Partes e a Sociedade. Esse artigo é muito interessante e coloca uma visão diferenciada do princípio da publicidade. Porque lá Barbosa Moreira diz que o princípio da publicidade é importante, inclusive, para que o judiciário preste contas da sua atividade jurisdicional. E isso é bem interessante. A gente não pode esquecer que o judiciário funciona com a aplicação de verba pública. Então ele tem a obrigação de prestar conta para dizer e demonstrar a quantidade de casos que estão sendo julgados, quais os processos estão sendo julgados, como o judiciário está julgando, como ele está aplicando o nosso ordenamento jurídico. E agora, atualmente, sem dúvida, muito destaque que se dá aos julgamentos, tanto via internet, nos sites, todos os tribunais têm sites, mostram os seus entendimentos, as suas decisões. E também a TV Justiça. A TV Justiça ajuda muito para que seja observado o princípio da publicidade. Dito isso, vamos ver alguns aspectos legais do que diz o nosso ordenamento jurídico a respeito do princípio da publicidade. Então vejamos o texto da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Vejamos o que diz o seu artigo 5º, inciso 60. Vejam o texto da Constituição. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Então percebam que, de cara, o princípio da publicidade é colocado como regra. Em regra, os atos processuais são públicos. Agora, obviamente que há exceções, e nós vamos ver algumas. E todas elas são fundamentadas, são justificadas nessas duas exceções. São situações em que deve-se preservar a intimidade das partes, ou são situações em que deve prevalecer o interesse social. Nós veremos isso nitidamente em alguns dispositivos legais que eu separei para vocês. Vejamos ainda no texto constitucional o que diz o artigo 93, inciso 9, também da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Vejamos o texto constitucional, mais uma vez. Então, diz o artigo 93, inciso 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Essa é a regra. E aqui começa um outro tema que nós falaremos depois, que é a obrigação de todas as decisões serem fundamentadas sob pena de nulidade. Isso nós falaremos depois. Mas seguindo ainda na publicidade.
podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, ou seja, somente os advogados. Então, sempre naqueles dois motivos. Nós vamos ver isso nitidamente em todos os dispositivos que eu separei para vocês. Tá? Sempre a gente vai ver que o que se tenta preservar através dessa restrição à publicidade é a defesa da intimidade ou o interesse social. Sempre vai ser isso. Tá? Então, continuando no 93. Ou somente a estes, né, somente os advogados, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público à informação. Tá? Daqui a pouco eu volto para fazer um comentário a respeito dessa parte final aqui, novamente com vocês. Porque eu preciso fazer o link com um dispositivo de uma lei específica que a gente vai ver em seguida, mas eu volto já. Então, visto esses textos constitucionais, né, do artigo 5º, do artigo 93, vejamos o que diz o Código de Processo Penal, ainda com relação à publicidade. Veja o Código de Processo Penal no seu artigo 792. Olha como ele estabelece regra relacionada à publicidade. As audiências e sessões e atos processuais serão, em regra, vamos ver que há exceções, públicos, e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, do secretário, do oficial de justiça, que servir de porteiro, em dia e hora certos ou previamente designados. Agora, olha o parágrafo 1º. Se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, vejam, situações excepcionais, e vejam, fazendo o link com o artigo 5º, inciso 60, aqui interessa, é o interesse social que a gente vê nitidamente. Né? O juiz ou tribunal, câmara ou turma poderá de ofício, né, mesmo sem que haja pedido nesse sentido, ou a requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas. E aí nós teremos uma restrição ao princípio da publicidade, né, legitimamente estabelecida aqui no parágrafo 1º do artigo 792 do Código de Processo Penal. E esse texto está perfeitamente adequado ao que manda a Constituição. A regra, né, a regra é a publicidade e a exceção é a restrição à publicidade, sempre fundamentada na preservação da intimidade ou do interesse social. Tá? Então, limitando o número de pessoas que possam estar presentes. Agora, é interessante esse parágrafo 2º, que eu nunca havia aplicado na prática, mas é interessante. Ó. As audiências, as sessões dos atos processuais, em caso de necessidade, poderão realizar-se na residência do juiz ou em outra casa, por ele especialmente designada. Interessante, né? Nunca vi isso acontecer, mas é uma regra interessante aqui no Código de Processo Penal, ainda com relação à restrição à publicidade. Vejamos na Consolidação das Leis do Trabalho, o artigo 770, o caput, né? Porque prossegue a redação, mas nos interessa agora apenas o caput. Então ele diz, os atos processuais serão públicos, né? O que diz a Constituição, é o que diz o Código de Processo Penal, salvo, lá vem a exceção, quando o contrário determinar o interesse social e realizar-se-ão nos dias úteis das 6 às 20 horas. Então, mais uma vez, a publicidade como regra e a restrição à publicidade como exceção. Vejamos algumas exceções à publicidade, né, expressamente previstas no Código de Processo Civil. Vejamos a redação do artigo 189. O artigo 189 do Código de Processo Civil, no caput, ele estabelece a publicidade como regra. Ó. Artigo 189. Os atos processuais serão públicos. Essa é a regra. Todavia, tramitam em segredo de justiça os processos. E aí vem as exceções. Em que exige um interesse público ou social. E explico melhor isso em seguida, falando de um dispositivo relacionado a penhora online. Tá? 2. Que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação. Enfim, aqui vê-se nitidamente o interesse, melhor dizendo, a necessidade de preservação da intimidade das partes. Por isso é que dificilmente você vai conseguir assistir uma audiência numa vara de família, porque lá a maioria dos processos vão tramitar em segredo de justiça, de modo a preservar a intimidade das partes. Tá? 3. Em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade.
uma quebra de um sigilo bancário, do sigilo fiscal, alguma coisa do tipo. Então, esses autos têm que tramitar em segredo de justiça para proteger esses dados. Tá? E 4, que versem sobre a arbitragem. Na arbitragem, uma das características da arbitragem, há quem veja inclusive como uma das vantagens da arbitragem, é a confidencialidade. Ou seja, no procedimento arbitral, ao contrário do que acontece perante o âmbito judicial, do que acontece perante o Poder Judiciário, lá é o inverso. Normalmente prevalece a confidencialidade. E ela só não vai prevalecer se as próprias partes resolverem abrir mão dela, que é a autonomia da vontade das partes. Elas podem abrir mão da confidencialidade. Mas o que se vê na prática é as partes até preferirem a confidencialidade, porque, imagine, às vezes tem um problema que envolve uma sociedade empresária, e se for divulgado esse problema, se for divulgada essa disputa, isso pode prejudicar a atividade empresarial. Então, muitos autores veem como uma vantagem da arbitragem a confidencialidade. Tá? Então, que versem sobre arbitragem, inclusive sobre o cumprimento de carta arbitral, aqui o árbitro, né, solicitando a cooperação do Poder Judiciário no cumprimento de uma determinação sua, né, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Então, vai prevalecer essa exceção à publicidade. Vai prevalecer a confidencialidade. Lembrando que a confidencialidade ela não é absoluta. Tá? Longe disso. Se, por exemplo, durante o procedimento for verificado que tem indícios suficientes, né, da prática de um crime, né, indícios de autoria, de materialidade, é conveniente que o árbitro comunique às autoridades competentes. Tá? A confidencialidade não pode ser pretexto para encobertar a prática de crimes, de forma alguma. Tá? Parágrafo 1º do 189. O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e a seus procuradores, né, seus advogados. Então, mais um detalhe específico com relação a essas hipóteses de restrição à publicidade. De que adianta ter publicidade se qualquer um puder consultar os autos, né? E o parágrafo 2º, ele diz que o terceiro que demonstrar interesse jurídico, esse é um ponto importante, não pode ser interesse econômico, não pode ser interesse moral, não, é interesse jurídico. Esse é o ponto que nós abordaremos quando formos falar de intervenção de terceiros. Porque esse terceiro que tem interesse jurídico, ou seja, esse terceiro ele pode ser atingido, direto ou indiretamente, pela decisão que será proferida, no processo do qual ele não é parte. Então isso pode ser motivo, inclusive, para ele intervir nessa relação jurídica processual, né? E nós vamos ver depois as situações, as hipóteses de intervenção de terceiros. Tá? Então o terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença. Então já tem um vídeo postado sobre sentença. O dispositivo é geralmente aquela parte final, onde é julgado procedente ou improcedente, né, a pretensão ou as pretensões deduzidas em juízo. Ou julgada parcialmente procedente, às vezes isso acontece também. Né? Bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. Agora vejam, com relação a esse interesse público ou social, olhem o que diz o artigo 854 do novo Código. No Código Revogado havia uma regra semelhante no revogado artigo 655-A. Mas como ele não tinha uma redação tão clara como tem agora o artigo 854, o que acontecia? E nós vamos ver que é disso que trata o 854. Ele trata do que se chama vulgarmente de penhora online. A penhora online, há tempos atrás, os juízes pediam um ofício ao Banco Central que determinava o bloqueio de valores existentes de contas e tal. Hoje em dia existe um convênio entre o Poder Judiciário e o Banco Central que chamam de Bacenjude. Então o próprio juiz hoje tem uma senha e ele próprio faz o bloqueio. Agora, pela redação do Código Revogado, né, é claro que nem precisava constar isso no Código, a Constituição já é suficientemente clara, né? E aqui eu volto àquele ponto que eu falei para vocês, daquela questão do interesse social, né? Aqui, intimidade, nós vimos bem no artigo 189, ou interesse social exigirem, né? E essa questão do interesse social volta a ser abordada aqui no inciso 1 do 189, né? Em que exija o interesse público ou social. Aqui nós vemos nitidamente esse interesse público ou social. Olha só,
para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, é o que chamam de penhora online. O juiz, a requerimento do exequente, e aqui olha que importante, isso não tinha no Código Revogado, sem dar ciência prévia do ato ao executado. Isso é importantíssimo. Determinará as instituições financeiras por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional que tornem disponíveis ativos financeiros, etc. e tal. Então, o que infelizmente aconteceu muito na vigência do Código Revogado? Na aplicação do Revogado 655-A do Código de 73. A pessoa fazia o pedido, o exequente fazia o pedido de penhora online. Isso ia para o site do tribunal. No andamento processual aparecia requerida penhora online. E lá ficava esse requerimento há um tempo, esperando decisão. Às vezes mais de um mês. E aí vinha a decisão, deferida penhora online. E aí se esperava mais um tempo, às vezes mais alguns meses, e finalmente se tentava bloquear a conta. E por óbvio que não se encontrava um centavo. Claro, porque se estava dando ciência prévia ao executado. Imagina você avisar a pessoa que a conta dela vai ser objeto de penhora online. Olha, vou bloquear dinheiro na tua conta, viu? Por favor, deposite mais lá para que a gente consiga pegar o valor total da dívida. É óbvio que isso vai contra o interesse público social. Porque o exequente, minha gente, pode ser no futuro, podemos ser eu, você. Interessa a todos que a penhora online seja efetuada de forma satisfatória. Interessa que seja exitosa essa diligência. Então é lógico que aqui tem que haver uma restrição à publicidade. Isso tem que ser feito sem dar ciência prévia ao executado. Óbvio, porque senão ele vai frustrar a penhora online. Ele vai sacar o dinheiro e isso vai impedir com que seja encontrado um centavo na conta dele. Então, avançamos muito nessa parte. É lamentável que tenha que se dizer isso, porque, a meu ver, o texto constitucional já é suficientemente claro, né? Mas, infelizmente, na prática, não se via esse cuidado. Então, agora o Código não deixa mais dúvida. Houver pedidos, né? Caso haja pedido de penhora online, não pode ser dada ciência prévia ao executado. Tá? Isso que alguns chamam de contraditório diferido, né? Isso, ele vai poder se manifestar, mas não antes de se tentar penhorar dinheiro, né? De se tentar penhorar online. Ok? Então, vamos seguir e vamos ver mais uma restrição à publicidade. Essa prevista no Código de Processo Penal, no seu artigo 485, que fala do procedimento do Tribunal do Júri. Tá? Então, não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz-presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala especial, muitos chamam isso de sala secreta, né? A fim de ser procedida a votação. Então é claro que aqui há necessidade de restrição à publicidade. Mais uma vez a gente vê o interesse público ou social. Porque os jurados têm que ter plena liberdade para decidir se o réu é culpado ou inocente. Os jurados não podem estar ali diante, por exemplo, da família da vítima. Não pode estar diante da família do réu. Eles têm que ter essa liberdade. Então tem que ir para uma sala especial onde se faça a votação de modo que eles não se sintam pressionados a condenar ou absolver. Tá? E o parágrafo 1º diz: na falta de sala especial, o juiz-presidente determinará que o público se retire. Já vi várias vezes isso acontecer, né? Permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput desse artigo. E o parágrafo 2º diz que o juiz-presidente advertirá as partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do conselho, que fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente. Porque às vezes até no olhar, né, o jurado pode se sentir pressionado. Isso não pode acontecer. Então, mais uma restrição à publicidade. Os debates orais, tudo bem, isso vai ser feito perante o público. Mas na hora que eles tiverem que decidir se o réu é culpado ou inocente, eles vão para essa sala especial para poderem ter essa liberdade para deliberar a respeito da inocência ou não, né, do réu. Se o réu será condenado, se o réu será absolvido. Essa exceção à publicidade é interessante e bastante atual. Essa lei 9.296, ela regulamenta o artigo 5º, inciso 12 da Constituição, que fala do sigilo das comunicações telefônicas, etc. Só que ele diz lá na Constituição, ele já diz que isso é exceção.
né, desde que por ordem judicial, e isso seria regulamentado por lei. A lei que regulamenta essa matéria é essa. E vejam o que diz o seu artigo 8º. A interceptação de comunicação telefônica de qualquer natureza ocorrerá em autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal. Veja, quebra de sigilo telefônico só para fins de inquérito policial ou processo criminal. Processo civil, esqueça, não é possível. Processo trabalhista, esqueça também. E claro, nós estamos falando de interceptação. Nós estamos falando de uma conversa entre duas pessoas e um terceiro está gravando sem que elas saibam. Tá? Não estou falando de, por exemplo, um dos interlocutores, ele próprio gravar a conversa. Então, a respeito disso, tem pronunciamento do STJ do Supremo. Eu, inclusive, já abordei essa questão no tema que eu falo de provas. Tá? Falando da ilicitude da prova, eu mostrei, inclusive, alguns julgados a respeito disso. Então, a gente está tratando aqui de interceptação. Tá? Então, olha só. Preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas. Então, é lamentável que a gente veja com muita frequência nos noticiários a divulgação de conversas que foram objeto de interceptação telefônica. É triste ver o comportamento do juiz Sérgio Moro, que colocou na internet para quem quisesse ouvir as conversas lá da Operação Lava Jato. Então, ele tentou até justificar, a princípio, ele suscitou essa parte final do inciso 9 do artigo 93. Ele chegou a justificar, pelo menos é o que a imprensa noticiou, né? Que ele chegou a justificar falando que o sigilo prejudicaria o interesse público à informação. Mas forçou a barra, né? Evidentemente que foi uma forçação de barra. E menos mal que depois ele próprio reconheceu que errou e pediu desculpas, né? Mas óbvio que essa divulgação violou o artigo 8º. Violou esse dever de sigilo das diligências. Porque aqui, minha gente, aqui se vê a necessidade de preservar tanto a intimidade. E vejam, tem conversas que foram colocadas aí na internet que não tem absolutamente nada a ver com a investigação. Né? Então, violar a intimidade. E também, muitas vezes, esse sigilo é importante para o sucesso das investigações. Né? Tem um amigo, um grande amigo que é juiz de direito, e ele, certa vez, isso faz tempo já, ele notou que os pedidos de quebra de sigilo telefônico estavam sendo colocados na internet. Requerida, quebra do sigilo telefônico dos números tal. E ele viu, aí, enfim, chamou o pessoal da informática, tira isso daí, coitado, o pessoal da informática não tem obrigação de saber direito, né? Mas, doutor, por que o andamento do processo? Ele é um andamento do processo, mas eu não posso avisar as pessoas que eu vou ouvir as conversas dela. Porque senão, imagina, isso vai frustrar o êxito da investigação. Tá? Então, também aqui deve haver, uma exceção à publicidade. Então é isso, minha gente. Em síntese, lembrem sempre que a publicidade é estabelecida como regra, né, desde o texto constitucional nós vimos isso, mas há exceções que se justificam, né, que não haja publicidade dos atos. E sempre o motivo para essas exceções será a preservação da intimidade ou o interesse público ou social, conforme vimos nesse vídeo. Tá? Lembro sempre, isso é uma apertadíssima síntese, é muito mais a de se falar sobre isso, isso não dispensa a leitura. Por favor, tentem se aprofundar no estudo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.